Você sabia que a forma como você acorda, anda, toma água e até atrasa o café pode mudar completamente seu cérebro? Não é papo de motivação barata. É neurociência prática, testada e comprovada. Tem gente que acha que precisa de força de vontade, mas o que falta mesmo é entender o que ativa foco, reduz a ansiedade e bloqueia a procrastinação no nível biológico. Seu cérebro não está te sabotando. Você só está usando ele do jeito errado. E o mais louco? Basta mudar o que você fazenda nos primeiros 90 minutos do dia para começar a aprender mais rápido, estudar com consistência, dormir melhor e se sentir mais leve. Se você quer estudar 10x melhor, sem depender de motivação, esse vídeo vai te mostrar como a ciência já descobriu tudo isso por você. A maioria das pessoas acha que falta força de vontade. Mas o que falta mesmo é entender como o cérebro funciona de verdade. Você tenta focar, tenta dormir melhor, tenta ter mais energia, e mesmo assim sente que está sempre cansado, disperso, ansioso e se culpando por não render. Isso não é preguiça. É neurociência mal aplicada. E quando você muda os comandos que seu cérebro recebe pela manhã, o corpo inteiro responde. Seu foco aumenta, sua criatividade flui, sua disposição volta, e isso pode acontecer em menos de 7 dias. Você já acorda com o celular na mão? Pula o café da manhã? Vive correndo contra o relógio, sempre com sono e com a mente acelerada? Se sim, você está preso no modo de funcionamento que foi instalado sem o seu consentimento. Seu cérebro foi treinado, por telas, hábitos, alimentação e horários desregulados, a viver no modo automático. Mas o que ninguém te contou é que você pode reverter esse padrão com 10 hábitos simples, práticos e 100% embasados em ciência revisada por pares. Nada de achismos ou técnicas milagrosas, só o que já foi comprovado pela neurociência moderna. Não estamos falando aqui de mudanças radicais. Estamos falando de pequenas decisões estratégicas logo no início do dia que mudam completamente sua biologia. Acordar de forma errada bagunça sua dopamina. Comer no momento errado reduz seu foco. Se expor à luz artificial demais gera ansiedade. E esse ciclo continua, dia após dia, drenando sua energia. Mas ao reprogramar esses comandos, luz, sono, alimentação, movimento, dopamina, você acende áreas do cérebro que estavam apagadas e começa a ter energia natural para fazer o que precisa sem depender de motivação forçada. A ciência já sabe, o cérebro responde ao ambiente. E quando você alinha sua rotina com os ritmos naturais do corpo, tudo começa a funcionar de forma mais leve. Seu foco volta. Seu sono se regula. Sua memória melhora. Sua ansiedade reduz. A procrastinação perde força. E o mais impressionante é que isso não exige horas de esforço. Em 7 dias, com 10 hábitos específicos, você já começa a sentir o impacto. E se você mantiver essa consistência por mais tempo, sua identidade começa a mudar. Você se torna uma nova versão de si mesmo, literalmente. Esse vídeo vai te mostrar, passo a passo, como aplicar 10 hábitos científicos para aumentar sua energia e foco em uma semana. Você vai entender como o cérebro responde ao sol, à água, ao silêncio, ao movimento e até ao momento certo de tomar café. Vai descobrir como proteger sua dopamina, fortalecer sua disciplina e instalar rotinas que funcionam mesmo nos dias ruins. Tudo com base em neurociência, psicologia comportamental e ciência aplicada à vida real, e não teorias genéricas de motivação. Se você sente que já tentou de tudo e ainda assim vive cansado, disperso e sem energia, é porque ninguém te ensinou a usar o cérebro do jeito certo. Mas agora, isso vai mudar. Vem comigo, e prepare-se para enxergar o seu dia com outros olhos. Tópico 1. Acordar cedo e monitorar. Um sinal de autocomando. Acordar entre 6 horas e 7 horas não é só sobre disciplina ou estilo de vida. É sobre alinhar o cérebro com o que há de mais poderoso na natureza, a luz solar da manhã. A neurociência já mostrou que o cérebro responde de forma diferente quando exposto à luz natural nas primeiras horas do dia. É como se um botão de reinício fosse apertado, preparando sua mente para foco, alerta e criatividade. Enquanto a maioria das pessoas acorda confusa, buscando o celular e já sendo bombardeada por dopamina artificial, quem acorda cedo de forma consciente começa o dia no controle. E isso muda tudo. Um simples ajuste no seu relógio interno pode transformar seu desempenho nos estudos, regular seu sono e até reduzir a procrastinação crônica. Mas não é só acordar cedo. O primeiro hábito após abrir os olhos diz muito sobre sua mentalidade. Anotar a hora em que você acordou, num papel, sem abrir o celular, é um gesto pequeno com efeito gigante. Esse ato aciona o córtex pré-frontal,
responsável pelo planejamento e pela tomada de decisões, e envia um recado claro ao cérebro: eu estou no comando. Pode parecer bobo, mas é ciência comportamental aplicada. O cérebro adora padrões, e esse gesto simples ajuda a consolidar o hábito de autorresponsabilidade. E sabe o que é mais curioso? Ao monitorar esse horário por uns 15 dias, você começa a identificar como seu sono, sua alimentação e até seu humor estão conectados ao modo como começa seu dia. Essa prática de registrar a hora do despertar é como uma âncora de realidade. Ajuda o cérebro a entender que existe um ritual, uma estrutura. E estrutura é algo que o sistema límbico respeita. Sem estrutura, a amígdala, aquela região responsável por disparar estados de ansiedade, fica mais ativa. Ou seja, anotar a hora de acordar pode ser um dos primeiros freios invisíveis no ciclo da ansiedade matinal. Isso, claro, quando combinado com outros fatores como luz solar, hidratação, caminhada e alimentação estratégica. Mas tudo começa por mostrar ao cérebro que ele não manda sozinho. Você acorda, você registra, você dá a ordem. Inclusive, quando você começa a se perceber mais atento logo após o despertar, já é sinal de que os níveis de adenosina estão mais baixos e sua noite de sono foi eficiente. A ciência do sono mostra que acordar em horários consistentes reduz a fragmentação do ciclo circadiano, melhora a saúde mental e estabiliza o humor. E sim, isso impacta até na sua capacidade de absorver conteúdo nos estudos. O cérebro bem regulado retém mais informação e entra em estado de aprendizado com mais facilidade. Isso vale ouro para quem está cansado de se distrair com o menor estímulo e quer aprender de forma mais leve e duradoura. Um exemplo simples: experimente acordar por 7 dias seguidos no mesmo horário e registrar isso em um papel ao lado da cama. Observe como sua clareza mental, foco e até a disposição para tarefas mais difíceis mudam. Isso não acontece por acaso. Seu cérebro começa a antecipar o horário de despertar, reduz os picos de cortisol matinais indesejados e ativa mecanismos de alerta natural. E o melhor, essa simples ação de escrever te afasta da primeira armadilha do dia, o celular. Evitar a luz azul artificial logo ao acordar também preserva a melatonina e protege seu ritmo biológico. Claro que tudo isso é apenas a base. Porque não adianta acordar cedo e continuar com a mesma sequência automática de dopamina barata e distração. O verdadeiro impacto começa quando você associa esse despertar com algo que move o corpo e acalma a mente. E é aí que entra o próximo passo, um dos mais negligenciados, mas mais transformadores, o movimento para frente. Mas não de qualquer jeito. Tópico 2. O poder da caminhada e do Optic Flow. Você já reparou como uma simples caminhada pode mudar completamente o jeito que você se sente? Mas aqui não estamos falando de andar no shopping ou tropeçando pelos cômodos de casa com o celular na mão. Estamos falando de forward ambulation, movimento para frente. Quando você caminha olhando para o horizonte, seus olhos captam o ambiente em constante deslocamento lateral, gerando um fenômeno chamado fluxo óptico ou optic flow. Esse estímulo visual envia sinais diretos ao cérebro, especialmente à amígdala, e o efeito é poderoso: redução da ansiedade e aumento do foco. E olha que isso já foi demonstrado em diversos estudos de neurociência. É como se o cérebro, ao perceber o ambiente se movendo com fluidez, entendesse que está tudo bem. A amígdala, que costuma soar o alarme da ansiedade, recebe o recado de que o corpo está seguro e engajado em algo controlado. Não é mágica, é biologia. Uma simples caminhada de 10 a 20 minutos em linha reta, com os olhos focados à frente e respiração estável, já altera sua fisiologia de maneira profunda. Isso explica por que muitos gênios, como Nietzsche e Steve Jobs, valorizavam tanto o ato de caminhar antes de tomar grandes decisões. Caminhar acalma, mas não te deixa sonolento, gera alerta sem tensão. E por falar em exemplos práticos, se você tem um cachorro em casa, use-o como desculpa científica. Leve ele para andar todos os dias e agradeça a neurociência por esse presente peludo. Costello, o bulldog preguiçoso que acompanhava um renomado professor de Stanford, virou símbolo dessa prática. Mesmo que fosse teimoso, o ritual da caminhada com ele se tornou parte da rotina que regulava não só o corpo, mas também as emoções. E se você não tem cachorro, pode usar um podcast como companhia. O importante é caminhar olhando à frente, não para o chão e muito menos para o celular. O mais interessante é que essa prática influencia diretamente na sua capacidade de estudar. O cérebro que caminha é o cérebro que se organiza. Estudos mostram que após uma caminhada matinal, os níveis de dopamina e serotonina sobem, as células ganglionares da retina enviam sinais para o hipotálamo, como mágica, o sistema nervoso entra em modo de alerta estável. Ou seja, menos dispersão,
menos procrastinação e mais foco. Se você sente que estudar é uma tortura, talvez o problema nem esteja no conteúdo, está na fisiologia do seu cérebro despreparado. E se tudo isso ainda parecer teórico demais, faça um teste simples. Amanhã de manhã, antes de estudar ou trabalhar, caminhe 15 minutos sem distrações, apenas com o olhar no horizonte. Volte, sente e comece sua tarefa mais difícil. Vai notar que sua mente está mais organizada, seu humor mais leve e até sua respiração mais natural. Isso é seu corpo dizendo obrigado por ter feito o que a biologia esperava de você. Afinal, fomos feitos para nos mover, e não para começar o dia com o rosto grudado em telas azuis. Mas o mais interessante é que caminhar ao ar livre não serve apenas para acalmar. Existe um elemento invisível que, ao atingir os seus olhos, desencadeia uma verdadeira orquestra bioquímica. Um fenômeno simples, gratuito e diário, que prepara seu cérebro para a excelência. E é sobre isso que vamos falar agora. Tópico 3. Os benefícios do sol na sua saúde mental. Pouca gente percebe, mas a luz solar da manhã não serve só para deixar a paisagem bonita. Ela é literalmente um sinal de ativação para o cérebro. Quando você se expõe ao sol logo após acordar, principalmente sem óculos escuros, a luz entra pela retina e ativa células ganglionares que contêm melanopsina. Essa ativação envia um sinal direto para o núcleo supraquiasmático, o relógio mestre do seu corpo. O que acontece a seguir é mágico, e científico: seus hormônios, metabolismo, ritmo de sono e até seu humor entram em sincronia. A ciência chama isso de intra-mente intima e mente intra. Você sincroniza corpo e mente com o planeta. E não é preciso horas ao sol. Bastam de 5 a 10 minutos de luz natural direta, principalmente nas primeiras 1 a 2 horas depois de acordar. Esse simples gesto é um dos mais poderosos reguladores do ciclo circadiano, responsável por controlar a liberação de hormônios como cortisol, na dose certa, dopamina e melatonina. O resultado? Um cérebro mais acordado de manhã, sono mais profundo à noite e menos picos de ansiedade ao longo do dia. E tudo isso sem precisar gastar nada, sem remédio, só entendendo como usar a biologia a seu favor. Agora pensa comigo, qual a primeira coisa que você olha quando acorda? Se a resposta for o celular, saiba que essa luz artificial bagunça completamente o sinal que a natureza tentou te dar. O sol é gratuito, poderoso e insubstituível. Nenhuma luz de abajur ou tela de smartphone gera o mesmo efeito biológico. Essa luz rica em espectro azul é que ativa as células cerebrais ligadas ao estado de alerta, preparando seu corpo para o dia. Ignorar isso é como tentar estudar ou trabalhar com o cérebro rodando no modo economia de energia. Você até funciona, mas nunca com desempenho máximo. E aqui entra um ponto importante da psicologia comportamental. Criar um ritual matinal com exposição à luz solar fortalece o senso de identidade. Ao repetir esse hábito diariamente, seu cérebro começa a entender que aqui é um ambiente de foco e crescimento. É como marcar território interno. Você cria um padrão que naturalmente ativa estados mentais mais produtivos. Inclusive, muitos estudos apontam que pessoas com rotinas de exposição solar matinal apresentam menores níveis de depressão e procrastinação, além de maior sensação de controle sobre o dia. Se quiser aplicar isso de forma prática, crie um pequeno ritual matinal. Após acordar e anotar a hora, saia para caminhar ou simplesmente sente-se perto de uma janela aberta. Se estiver nublado, fique um pouco mais, ainda assim a luz atravessa as nuvens. E para quem estuda em casa, essa prática pode ser um divisor de águas: cérebro mais desperto, humor regulado, atenção afiada. E sim, tudo isso tem respaldo na neurociência moderna, com artigos robustos mostrando como o sol matinal ativa circuitos relacionados ao foco e ao bem-estar. Mas calma, ainda tem mais um ingrediente escondido nesse ritual matinal, um que muita gente despreza, mas que pode mudar drasticamente sua energia, raciocínio e até capacidade de memorizar. E ao contrário do que parece, ele não vem em cápsulas nem em café forte, vem de uma fonte ainda mais básica. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. A ciência da hidratação e o poder do sódio logo cedo. Poucos sabem, mas seu nível de hidratação nas primeiras horas do dia pode determinar como será sua atenção, foco e até seu humor. Durante o sono, você perde líquidos através da respiração e da transpiração, mesmo sem perceber. Ao acordar,
Seu corpo está literalmente em estado de leve desidratação, e isso já é suficiente para atrapalhar o desempenho cognitivo. Estudos mostram que até 2% de desidratação já afetam a memória de curto prazo e o tempo de reação. É por isso que beber entre 500 a 1000 ml de água logo ao acordar é uma das práticas mais recomendadas na neurociência aplicada à performance. Mas aqui vai um detalhe que faz toda a diferença. Água pura pode não ser suficiente. Seu cérebro e seus neuroníons funcionam com base em impulsos elétricos, e esses impulsos precisam de minerais para acontecer. Estamos falando de sódio, potássio, magnésio, os chamados eletrólitos. É por isso que muitos especialistas em saúde mental e desempenho cognitivo recomendam adicionar uma pitada de sal marinho ou sal rosa do Himalaia na água da manhã. Não é sal de cozinha, nem excesso. É só o suficiente para garantir que o cérebro receba os sinais certos para ligar com eficiência. Imagine seu cérebro como uma central elétrica. Se os fios estão conectados, mas não há corrente, nada funciona. Os íons presentes nesses sais são como a corrente elétrica. Sem eles, o sinal entre os neuroníons fica lento, e o resultado aparece em forma de raciocínio lento, sensação de cansaço sem motivo, ansiedade matinal e, claro, aquela procrastinação sem explicação lógica. Isso não é só sensação, é fisiologia. A falta de minerais prejudica o funcionamento de neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina, diretamente ligados ao estado de alerta e foco. Para tornar isso aplicável, aqui vai uma dica prática. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, beba um copo grande de água com uma pitada, pequena mesmo, de sal marinho. Pode adicionar umas gotas de limão, se quiser melhorar o gosto. Isso prepara seu cérebro para o estudo, melhora sua saúde mental, e ainda regula sua digestão e energia. Muita gente corre para o café acreditando que é a solução para acordar, quando na verdade está acelerando um sistema que nem foi abastecido ainda. É como tentar correr com o tanque vazio. O interessante é que essa hidratação matinal também colabora com a ação da luz solar no seu corpo. A sincronia entre luz, movimento e eletrólitos ajuda a estabilizar a liberação de cortisol, o hormônio do despertar, e protege contra picos indesejados que geram irritabilidade e dificuldade de concentração. A psicologia comportamental reconhece que criar esse tipo de ritual consistente pela manhã constrói uma identidade de disciplina e autocuidado. E é muito mais fácil manter o foco nos estudos e evitar distrações quando seu corpo inteiro está na mesma sintonia. E agora que você está hidratado, alerta e com os neuroníons funcionando como devem, é comum vir a tentação de correr para sua caneca de café favorita. Mas, e se eu te dissesse que o café logo cedo pode estar sabotando seu foco à tarde, mesmo sem você perceber? Tópico 5. Por que você deve atrasar o café da manhã? Tomar café assim que acorda pode até parecer inofensivo, mas é um erro silencioso que tem impactos profundos no seu foco, energia e produtividade ao longo do dia. A ciência já mostrou que, nos primeiros 90 a 120 minutos da manhã, o corpo ainda está metabolizando os resíduos da adenosina, a molécula da sonolência. Ao jogar cafeína nesse momento, você está apenas mascarando o cansaço, não eliminando. O resultado vem horas depois, com aquele crash no meio da tarde, queda de energia, irritação e mais vontade de procrastinar. Ou seja, o tiro sai pela culatra. O ideal é esperar ao menos 1h30 antes de tomar o primeiro café. Isso permite que a adenosina seja naturalmente quebrada pelo seu organismo, sem depender da cafeína. Assim, quando a cafeína entra, ela de fato melhora o foco e o estado de alerta, em vez de apenas bloquear a sonolência. E olha que interessante, essa mudança simples de horário muda completamente o efeito do café no cérebro. Ele deixa de ser um tapa-buraco e passa a ser um catalisador de performance, principalmente nos estudos e nas tarefas cognitivas mais exigentes. Isso não significa abandonar o café. Pelo contrário, ele é uma ferramenta poderosa quando usada estrategicamente. O segredo está em usar a cafeína como um aliado e não como uma muleta. A psicologia comportamental mostra que quanto mais você depende de estímulos externos para começar o dia, mais enfraquece sua autorregulação interna. Ao adiar o café e se manter hidratado, em movimento e com exposição solar, você permite que o cérebro assuma o controle, e quando a cafeína entra, ela potencializa o que já está funcionando, em vez de tentar corrigir o que está desregulado. Um exemplo prático. Experimente por 3 dias tomar café só depois de 9 horas da manhã. Veja como seu foco se sustenta melhor até a tarde e como você não sente mais aquele sono pesado por volta das 15 horas. Isso acontece porque a cafeína compete com a adenosina pelos mesmos receptores neuronais, e ao antecipar esse processo, você apenas adia o acúmulo, sem resolver a causa. Com esse pequeno atraso, o cérebro funciona de forma mais limpa,
clara e sem altos e baixos, algo fundamental para quem precisa estudar por longos períodos com consistência. Além disso, ao adiar o café, você cria mais uma alavanca de autocontrole. E isso tem efeitos psicológicos profundos. Você começa a perceber que não depende de nada externo para começar o dia. Isso reduz a ansiedade, fortalece sua disciplina e te coloca no comando. A longo prazo, isso gera um efeito dominó, melhora seu sono à noite, aumenta sua capacidade de foco e te protege contra a exaustão mental. E tudo isso por mudar o timing de uma xícara de café. Parece pequeno, mas o cérebro percebe. Agora, se você já está acordando cedo, caminhando, se hidratando, controlando bem a cafeína, talvez esteja pronto para dar o próximo passo. Ativar o cérebro com um mecanismo ancestral que impulsiona o foco, o estado de alerta e até a sua capacidade de memorizar. E o mais curioso, isso acontece quando você não come. Tópico 6. Jejum matinal e foco. O que a neurociência revela. A ideia de jejum pela manhã ainda assusta muita gente, mas a verdade é que seu cérebro funciona melhor com menos do que com excesso. Pela manhã, o corpo naturalmente libera adrenalina e noradrenalina, hormônios que te deixam mais focado, alerta e produtivo. E sabe o que estimula ainda mais essa liberação? Não comer imediatamente. Isso mesmo. O jejum matinal aumenta levemente a adrenalina, e isso melhora o estado de alerta e a clareza mental. É por isso que muitas pessoas relatam mais produtividade e concentração nas primeiras horas do dia, quando o corpo ainda está leve e o sistema digestivo não está sobrecarregado. A neurociência explica: ao ficar em jejum por um tempo, você ativa mecanismos de sobrevivência que aumentam a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância que ajuda a proteger os neuroníons e melhora a capacidade de aprendizado. Isso não é papo alternativo, é estudo revisado por pares, publicado em revistas científicas sérias. Seu cérebro se adapta ao jejum liberando mais dopamina e mantendo níveis controlados de cortisol, o que favorece o foco e o desempenho. É como se você tivesse destravado um modo de alta performance cerebral. E para quem estuda ou trabalha com tarefas cognitivas intensas logo de manhã, esse efeito pode ser um divisor de águas. Ao não comer imediatamente ao acordar, o sangue e a energia continuam direcionados ao cérebro, e não ao sistema digestivo. Isso significa mais capacidade de memorização, raciocínio e foco profundo. Claro, o jejum deve ser feito com inteligência. Não estamos falando de ficar o dia inteiro sem comer, mas sim de dar ao seu corpo a chance de entrar no estado ideal de desempenho mental por algumas horas, até por volta do meio-dia. Quer aplicar isso na prática? Simples. Depois de acordar, hidratar-se bem, pegar luz solar, caminhar e esperar pelo café, apenas continue seu dia normalmente até sentir uma fome real. Evite comer só por hábito. Use esse tempo para suas tarefas mais exigentes. Se for estudar, reserve esse momento para revisar conteúdos difíceis, escrever, resolver provas ou criar projetos. Você vai notar uma agilidade mental maior, mais facilidade de concentração e até uma sensação de leveza emocional. Isso tudo é efeito do corpo focado em desempenho, e não na digestão. E para quem pensa que vai ficar fraco ou sem energia, saiba, a glicose que seu cérebro usa pela manhã vem do glicogênio armazenado no fígado, que foi acumulado durante o dia anterior. Ou seja, você já acorda com combustível. Além disso, a elevação de adrenalina e noradrenalina durante o jejum ajuda a manter a energia estável. E se quiser dar um reforço, pode usar cafeína com estratégia, como vimos antes. A psicologia comportamental mostra que o jejum também fortalece a autodisciplina e reduz a ansiedade impulsiva, aquela vontade de beliscar algo que, muitas vezes, vem da mente, não do estômago. Agora que o corpo está leve, o foco ativado e o cérebro em estado de alerta natural, vem a pergunta: como manter essa performance ao longo do dia? Existe um próximo passo, muitas vezes ignorado, que separa quem vive em piloto automático de quem vive em alta performance. E ele começa no modo como você estrutura sua atenção e defende sua produtividade. Tópico 7. Foco sem ansiedade. Como acessar o estado de alerta ideal? Existe uma diferença brutal entre estar em alerta e estar ansioso. O problema é que muita gente mistura as duas coisas, e aí se sente travada, mesmo com o cérebro ligado. A chave aqui é aprender a acessar o chamado alerta calmo ou foco estável, uma zona mental onde você está completamente presente, mas sem tensão. A neurociência mostra que esse estado depende de equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. E adivinha quem regula isso? A forma como você respira, se movimenta e até como você se expõe ao ambiente durante o dia.
Um dos erros mais comuns de quem quer ter foco é forçar a mente com estresse desnecessário. Ficar preso em ambientes fechados, excesso de estímulos visuais artificiais, ruído mental e pressão externa geram uma hiperativação da amígdala. Isso faz o cérebro entrar em modo de sobrevivência, e é impossível estudar, criar ou aprender algo novo quando seu cérebro acredita que há uma ameaça por perto. Por isso, o equilíbrio entre foco e calma se torna essencial. E ele pode ser treinado, inclusive, com ferramentas simples como respiração nasal profunda, exposição à natureza e controle da ingestão de cafeína e açúcar. Se quiser um exemplo prático, aqui vai. A cada 90 minutos de foco, pare por 5 minutos. Use esse tempo para andar devagar, olhar para longe, estimular novamente o optic flow, ou até fazer respirações profundas com exalações mais longas. Isso ativa o nervo vago e reduz o estado de hiperalerta. Outra dica poderosa: ouça sons da natureza ou música sem letra durante seus blocos de estudo. Isso ajuda a modular o sistema nervoso sem ativar a linguagem verbal. É o tipo de biohacking simples que regula sua energia mental e evita que ela entre em colapso. Um detalhe crucial: a ansiedade muitas vezes vem da antecipação. Pensar demais no que ainda não foi feito, na pilha de tarefas ou nas cobranças externas alimenta a amígdala e bloqueia o córtex pré-frontal. Por isso, criar rotinas previsíveis, como já vimos com acordar, caminhar, hidratar e jejuar, é como dar segurança ao cérebro. Ele para de buscar ameaças e começa a operar em modo de crescimento. A psicologia comportamental reforça que segurança e progresso são combustíveis para a constância. E constância é o que diferencia quem termina o dia satisfeito de quem termina se cobrando por tudo que deixou de fazer. Outro hábito poderoso para manter o alerta sem ansiedade é limitar o consumo de conteúdo passivo, especialmente nas primeiras horas do dia. Evite abrir redes sociais, noticiários ou mensagens logo cedo. Isso alimenta o sistema dopaminérgico de forma desordenada e desorganiza todo o seu reservatório de foco. Em vez disso, use esse tempo para pensar, ler algo curto e denso, ou ouvir um podcast leve, que estimule a criatividade e mantenha a mente ancorada no presente. E já que falamos em manter o foco e reduzir distrações, vem aí um hábito que pode parecer polêmico, mas que tem respaldo científico e transforma o rendimento de qualquer pessoa que trabalha ou estuda por muitas horas. Bloquear distrações com intenção, não força bruta. E isso vai muito além de silenciar o celular. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Ambiente de foco. O cérebro responde ao que vê e ouve. Seu cérebro não estuda sozinho. Ele responde ao ambiente o tempo todo. Luz, som, cheiro, temperatura, até a posição dos objetos no quarto. Tudo isso ativa padrões diferentes de atenção e emoção. A neurociência ambiental mostra que o espaço em que você está influencia diretamente o comportamento dos neurônios, principalmente os ligados à motivação e ao foco. Não é por acaso que bibliotecas silenciosas aumentam a concentração e escritórios bagunçados geram mais impulsos de procrastinação. Seu cérebro precisa de sinais claros de que ali é um lugar de foco, e isso é 100% construído. Um erro comum é tentar forçar produtividade em ambientes caóticos. O excesso de estímulos visuais desorganizados ativa o sistema dopaminérgico de forma aleatória. Você pode até querer estudar, mas seu cérebro está ocupado processando cores vibrantes, notificações sonoras e objetos mal posicionados. Isso gera microdoses de distração que vão se acumulando, até o ponto em que sua mente não aguenta mais. Por isso, criar um ambiente limpo, silencioso, com poucos elementos visuais e sem entulho, é um gatilho poderoso de disciplina inconsciente. Quer um exemplo prático? Separe uma parte da sua mesa só para o momento de estudo. Deixe ali apenas o essencial: caderno, caneta, um copo d'água e o material do dia. Se possível, posicione essa mesa próxima a uma janela, onde a luz natural entre. Lembre-se das células ganglionares que ativam o relógio biológico. Se for usar som, que seja com fone de ouvido, música instrumental ou ruído branco. Estudos mostram que o cérebro entra em estado de deep work com mais facilidade quando o ambiente envia sinais consistentes de foco por pelo menos 5 dias seguidos. Outro ponto: evite estudar onde você dorme, come ou assiste série. O cérebro associa lugares a comportamentos. Se você tenta estudar na mesma cama onde dorme, por exemplo,
Seu sistema nervoso não entende se deve relaxar ou se concentrar. A psicologia comportamental chama isso de ambiguidade contextual. E quando o cérebro não sabe como agir, ele escolhe o caminho de menor resistência, o da distração. Criar um ambiente específico, mesmo que simples, é como dizer ao cérebro: aqui, a regra é outra. E sim, vale usar estímulos visuais estratégicos. Um quadro com uma frase que te inspira, uma folha com seus objetivos, uma tabela de hábitos visível. Tudo isso ativa o sistema de recompensas cerebrais. Quando você olha para metas visíveis, o cérebro libera pequenas doses de dopamina antecipada, que aumentam a motivação para agir. É como preparar o palco para que o ator principal, seu foco, entre em cena com tudo. O ambiente externo, quando bem planejado, regula o ambiente interno. Isso é neurociência pura. E já que falamos de dopamina e sistemas de recompensa, existe um erro que pode estar drenando sua energia sem você perceber. Um comportamento diário que, mesmo parecendo inofensivo, reduz sua tolerância ao tédio e destrói sua produtividade silenciosamente. É sobre isso que a gente vai falar agora. Tópico 9. A dieta dopaminérgica. Como proteger sua energia mental. Seu cérebro funciona à base de dopamina, o famoso neurotransmissor da motivação, da recompensa e do desejo. Mas diferente do que muitos pensam, dopamina não é vilã, nem heroína. Ela é combustível. O problema é que estamos usando esse combustível de forma desorganizada e sem estratégia. Quando você acorda e já mergulha em redes sociais, vídeos rápidos, notificações e estímulos intensos, você está basicamente gastando seu reservatório de dopamina logo nas primeiras horas do dia. Resultado: à tarde, seu foco evapora. E a culpa não é sua, é da forma como o sistema foi estimulado. A neurociência mostra que quanto mais picos de dopamina você gera com recompensas rápidas, scroll infinito, vídeos curtos, açúcar, pornografia, multitarefa, menor fica sua sensibilidade à dopamina natural, aquela que vem de coisas mais lentas e profundas como leitura, estudo, caminhada ou uma boa conversa. É como se seu cérebro ficasse mimado. E quando ele está mimado, exige cada vez mais estímulo para fazer a mesma coisa. Isso gera um efeito colateral sutil, mas poderoso. Você sente cansaço sem motivo, dificuldade de focar e um leve vazio no fim do dia. A solução? Fazer jejum de dopamina, ou como alguns chamam, adotar uma dieta dopaminérgica. Não precisa ser radical. Apenas comece limitando o consumo de conteúdo digital nas primeiras horas do dia. Dê preferência à luz do sol, à caminhada, ao silêncio. Em vez de assistir vídeos curtos ao acordar, ouça um podcast leve. Em vez de pular de um aplicativo para outro, escreva seus objetivos no papel. Essas trocas simples regulam seus níveis basais de dopamina, fortalecem seu foco e te tornam menos refém de distrações. Outra dica prática: evite recompensas aleatórias durante o estudo. Não estude 10 minutos e já se presenteie com um vídeo no TikTok. Isso desregula seu sistema dopaminérgico. A psicologia comportamental mostra que a recompensa precisa vir após o esforço, não no meio. Crie blocos de foco de 25 ou 50 minutos, com pausas ativas. Use essas pausas para alongar, tomar água, caminhar ou até ficar em silêncio. Isso ensina seu cérebro a encontrar satisfação na ação, e não no alívio da distração. Isso, sim, é um condicionamento inteligente. Com o tempo, você vai perceber que coisas simples voltam a dar prazer. Ler um capítulo de um livro, entender um conceito difícil, ver sua planilha de hábitos preenchida. Isso é sinal de que seu sistema de recompensa está voltando ao estado natural. E quando isso acontece, a procrastinação perde a força. Você sente vontade de estudar, não por obrigação, mas por prazer real. E tudo isso começou por reduzir a exposição a estímulos artificiais logo de manhã. Pequenas renúncias, grandes vitórias. E se você chegou até aqui regulando o sono, o sol, a alimentação, o movimento e a dopamina, talvez esteja pronto para aplicar uma prática esquecida, mas cientificamente comprovada, que pode expandir sua criatividade, acelerar seu aprendizado e ainda aliviar a ansiedade com um detalhe quase mágico: o silêncio. Tópico 10. O poder do silêncio e da criatividade estruturada. Em um mundo barulhento, agitado e cheio de distrações, o silêncio virou um superpoder. Mas aqui não estamos falando só de um ambiente sem som, estamos falando de um espaço mental sem ruído. O cérebro precisa de pausas reais para conectar ideias, consolidar memória e gerar novas soluções criativas. É nessas pausas que surge o famoso insight, aquela sacada que muda tudo. E a ciência já mostrou,
Momentos de silêncio e ócio controlado aumentam a atividade do modo default do cérebro, essencial para aprendizado profundo e criatividade. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo a notificações, estímulos visuais e urgências que nem são delas. Com isso, o sistema 1 do cérebro, rápido, impulsivo e emocional, domina o dia inteiro. É como viver correndo de um lado para o outro com os olhos vendados. Já o sistema 2, mais lento, analítico e consciente, só entra em ação quando você para. E é nesse ponto que mora o segredo do 10º hábito: criar blocos de silêncio e foco deliberado, onde o cérebro não consome, mas produz. Esse equilíbrio entre estímulo e introspecção é o que sustenta a energia ao longo dos dias. Não é à toa que gênios como Einstein, Da Vinci e Steve Jobs cultivavam momentos de silêncio no cotidiano. É ali que a mente se reorganiza. Se você passa o dia inteiro consumindo vídeos, posts, mensagens, comida, dopamina, você nunca acessa esse espaço criativo. Por isso, adotar um momento do dia para ficar em silêncio total, sem celular, sem música, sem conversa, nem que seja por 10 minutos, já começa a treinar o cérebro a sair do modo reação e entrar no modo construção. Isso melhora foco, clareza, tomada de decisão e até a saúde mental. E aqui entra uma recomendação pessoal. Se você quer entender por que sua mente te sabota e como tomar decisões melhores, vale muito a pena ler Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. O livro explica com profundidade como esses dois sistemas cerebrais interagem, e por que você tende a escolher o caminho mais fácil mesmo sabendo que vai se arrepender depois. Quando você entende essa dinâmica, tudo muda. Você começa a agir com mais intenção, mais presença e menos culpa. E isso se conecta diretamente com todos os hábitos que construímos até aqui. Criar esse espaço mental limpo, mesmo que por pouco tempo, é como reiniciar o sistema operacional do cérebro. Você volta para a tarefa com mais energia, mais clareza e menos ansiedade. E o mais bonito é que esse silêncio pode ser moldado ao seu estilo. Pode ser sentado com os olhos fechados, pode ser escrevendo, pode ser observando a natureza. O importante é que seja sem input externo. Isso fortalece sua musculatura cognitiva para o que realmente importa: pensar melhor e viver com mais presença. E agora, com 10 hábitos científicos nas mãos, não falta mais informação. Falta ação. E o silêncio, no fim das contas, é o convite para ouvir algo que você talvez esteja ignorando há tempo, sua própria voz mental te pedindo por mudança real. Agora que você conhece os 10 hábitos científicos que podem transformar seus níveis de energia, foco e clareza mental em apenas 7 dias, só tem uma coisa que separa você de uma nova rotina: a decisão de aplicar. Porque saber já não é mais o problema. Você entendeu o impacto do sol, da hidratação, do jejum, da caminhada, do ambiente, do silêncio, da dopamina no seu cérebro. O desafio agora é parar de repetir padrões automáticos e começar a reprogramar, dia após dia, sua identidade. Seu corpo está pronto. Seu cérebro está pronto. A pergunta é: você está? A maioria vai assistir esse vídeo e continuar exatamente igual. Vai prometer que semana que vem começa. Vai tentar lembrar de tudo na cabeça e se perder na rotina. Mas você não precisa ser mais um nesse ciclo. Se quiser ir além e aprofundar o que começou aqui, eu recomendo que você leia o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Nele, eu explico passo a passo como usar a neuroplasticidade para quebrar esse ciclo de autossabotagem e criar novos hábitos com base em ciência. Mais informações estão no comentário fixado. Esse material foi feito para quem realmente está comprometido em mudar, sem fórmulas mágicas, mas com métodos práticos e aplicáveis. Se você chegou até aqui, já provou que tem interesse real. Agora é hora de transformar interesse em ação. Porque enquanto você não assumir o controle do seu sistema mental, a procrastinação vai continuar decidindo seu dia por você. E o pior, vai continuar sabotando sonhos, projetos e versões suas que nunca vão se concretizar. Não porque você não pode, mas porque você não soube como treinar o cérebro certo. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Isso me mostra que você valoriza conteúdo com base científica e me incentiva a continuar trazendo esse tipo de vídeo para o canal. E não esquece de se inscrever no canal Neuropsico, porque aqui a gente não fala só de teoria. A gente traduz neurociência e psicologia comportamental em práticas reais, acessíveis e transformadoras para sua rotina. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e já se prepara, porque o que vem por aí vai ainda mais fundo. Vamos falar de como usar o cérebro para melhorar sua memória, seus relacionamentos, sua criatividade e até sua saúde física. Tudo começa na mente. Tudo começa em você. E se você chegou até aqui,
Já deu o primeiro passo. A pergunta agora é: o que você vai fazer nas próximas 24 horas que seu cérebro vai te agradecer daqui a 10 anos? Seu futuro não começa amanhã. Ele começa no próximo hábito que você instalar hoje. E talvez, só talvez, ele esteja a um clique do comentário fixado.